Olá, sou a professora Lídia da disciplina de Física e hoje a gente vai estudar um pouco sobre fissão e fusão nuclear. Fissão e fusão nuclear, elas ainda estão dentro do estudo de radiação. Porém, a gente vai entender como que ocorre. A gente viu que na radiação, o que acontece? A gente tem elementos com o núcleo pesado e eles estão estáveis e eles tentam se estabilizarem, emitindo energia. Agora, a fissão e a fusão é como que ocorre esse processo. Então, na aula anterior, a gente falou como que ocorria, só que de uma forma geral. Hoje, a gente vai detalhar especificamente por meio de dois tipos. O primeiro a gente chama de fissão e o segundo a gente chama de fusão. Também vamos ver onde que se aplica também esses estudos. Então, primeiro aí, ó, fissão nuclear. A fissão nuclear é um processo em que se bombardeia um núcleo de elemento radioativo com um nêutron. Essa colisão resulta na criação de um isótopo do átomo, totalmente instável, que se quebra formando dois novos elementos e liberando grande quantidade de energia. Primeiro, a ideia inicial de estar trabalhando tanto com fissão e fusão nuclear é isso, liberação de energia. Porém, isso precisa ser muito bem organizado e ordenado para que essa energia seja, de fato, aproveitada. Então, como que vai funcionar, de fato, na fissão nuclear? Observa a imagem ali. Tem um elemento, aqui tem um átomo, e ele é bombardeado através de um nêutron. Então, ele recebe essa bolinha aqui. E o que acontece quando ele é bombardeado? A gente vai ter a chamada fissão, que é essa separação do átomo. Ele estava instável, ele vai se separar, e o que acontece é que quando ele se separa, ocorre a liberação de energia. Então, é isso, ele é bombardeado, esse material ele se separa, ocorre liberação de energia, e além de separar, ele libera outros nêutrons. E esses nêutrons, eles irão bombardear outros elementos radioativos. O que acontece é que a gente vai ter uma reação em cadeia. A partir do bombardeamento de um primeiro, a gente tem uma separação, e esses que foram separados também vão liberar nêutron, que vão separar novamente posteriormente, e a gente tem essa reação em cadeia, e em cada separação, uma liberação de muita energia. Então, esse é o primeiro, fissão nuclear. Nós temos um exemplo de aplicação da fissão nuclear, não é um exemplo muito bom de se analisar, porém, ocorreu na Segunda Guerra Mundial, em que a humanidade se deparou com uma arma que chocou o mundo. A destruição de Hiroshima e Nagasaki em 1943. Aquela arma, chamada de Little Boy, funcionava por meio de fissão nuclear. Então, a partir do momento em que é acionado o disparo da bomba, e não tem como voltar mais atrás, porque essa reação ocorre em cadeia. Não tem um botão mais onde você aperta e reverte a reação. Então, nós temos um exemplo aí da utilização da fissão durante a Segunda Guerra Mundial. Essa fusão nuclear ocorre de uma forma parecida, só que é o reverso. Se por vez na fissão a gente tem uma separação desses materiais, desses átomos, que estariam gerando outros materiais, aqui a gente tem não uma separação, a gente tem uma junção. Eles vão se fundir. Então, na fusão nuclear, ocorre quando dois ou mais núcleos do mesmo elemento se fundem e formam outro elemento, liberando também energia. Um exemplo de fusão nuclear é o que ocorreu no interior das estrelas, quando núcleos de hidrogênio se fundem para formar átomos de hélio. Esse processo libera uma quantidade de energia muito maior do que a quantidade liberada no processo de fissão nuclear. Então, a fusão nuclear libera energia, assim como na fissão nuclear, porém aqui a gente tem um número muito mais elevado. Há quem diga que é até 1000 vezes maior o número de energia liberada durante a fusão nuclear. E a forma que ela ocorre é contrária. No lugar de a gente ter separação dessas partículas, na fusão a gente tem uma junção delas. Observa a imagem aí, verifica que tem o deutério ali e um trítio. E aí eles vão se juntar aqui, porém observa que tem 1, 2, 3 aqui e 2 prótons. Eles se juntam, e o que acontece quando eles se juntam? Vai ocorrer a reação. Que reação é essa? O material ele tenta ficar mais estável, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons ali, e a liberação de um nêutron aqui para o outro lado. Ó. E isso, quando ocorre essa separação aqui, uma grande quantidade de energia é liberada. Isso ocorre naturalmente no interior das estrelas. E os elementos, mais uma vez eu reforço, quando há essa diferença do número atômico do material,
o que vai acontecer é que o elemento ele vai mudando também quimicamente. Trouxe um exemplo também. A quantidade de energia liberada nessa reação é milhões de vezes maior que a quantidade de energia de uma reação química comum. E é dos milhões de vezes maior de que a energia liberada pela fissão nuclear, que foi o que a gente viu anteriormente. Nesse caso aí é 2 milhões de vezes a mais. Em 1952, o mundo pôde ver o poder dessa reação nuclear que foi mostrada pelos Estados Unidos, lançado em Alto do Pacífico, a primeira bomba de hidrogênio. E esta teve uma potência 1000 vezes maior que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O átomo foi literalmente vaporizado. Então, o que acontece? Esse tipo de reação que ocorre por meio de elementos radioativos, na fusão nuclear ele é muito mais forte do que na fissão nuclear, e eu trouxe uma imagem que, obviamente, se você verificar as pessoas, vai perceber que essa imagem não se relaciona ao texto. Aqui eu estou falando do primeiro exemplo realizado em 1952, a primeira bomba de hidrogênio, porém aqui você verifica, são governantes da Coreia do Norte, que também já dispõem desse tipo de arma. Então aí a gente tem essa briga entre Estados Unidos e Coreia do Norte no que diz respeito a poder de fogo. Seguindo. Em ambas você verifica que tem liberação de energia. E esse é o ponto principal, tanto para estudo, para entrar em contato, querer entender e ter controle desse tipo de reação. Por que é tão importante ter o controle? Por exemplo, se a gente quer utilizar para fim de aproveitamento, que não seja destruir as coisas, como é o caso das bombas, é necessário que essa reação seja controlada, que é o que vai ocorrer nas usinas nucleares. Então, a principal diferença entre o reator de uma bomba atômica e o reator de uma usina nuclear é que nessa reação de fissão é controlada, o que acontece sempre em quantidade suficiente para a água aquecer, que irá evaporar e girar as turbinas da usina. Na bomba atômica, essa reação não é controlada. Então, o que acontece? A usina aí, ela fica próxima a uma grande fonte de água e a água ela vai funcionar para o resfriamento. É minimamente controlado e ocorre essa transformação cíclica, é sempre em forma de ciclos. Então, ocorre a reação a essa energia liberada, porém, essa água que foi aquecida, ela vai passar para ser resfriada e depois voltar ao ciclo, sempre repetindo, mantendo um controle. Quando a gente fala de utilização para bombas, não dá para controlar. Tem o disparo do reator para disparar e depois disso não tem como ter controle para outro fim além de explosão. Em razão dessa alta energia liberada, o sonho de muitos cientistas é produzir energia por meio desse tipo de reação. No entanto, isso ainda não é possível, porque reações desse tipo somente ocorrem em temperaturas elevadíssimas, como ocorre no Sol. E não é possível trabalhar ainda de maneira controlada com materiais a milhares de graus Celsius. Então, além de ser muito difícil de controlar, o que é necessário na fusão nuclear é elevadíssimas temperaturas, o que dificulta mais ainda para ter compreensão e ter o controle mesmo da fusão nuclear. Na fissão, não. Na fissão ocorre nas usinas, por exemplo, é muito mais controlado e ocorre resfriamento porque fica próximo de uma fonte d'água. O ciclo vai permitir isso. Na fusão é bem mais complicado, porém é um desafio para a humanidade. E aí eu já trago esse desafio da insistência de alguns cientistas. Abaixo nós temos a imagem aí de uma foto real do tipo de um reator chamado de tokamak. Esses tipos de reatores conseguem suportar temperaturas altas, mantendo um plasma núcleo de átomos, tá bom? Esse plasma longe das paredes durante um pouco tempo e usando uma técnica de confinamento magnético. Então, nesse reator, eles vão conseguir ter essas temperaturas extremamente elevadas e um controle para a utilização dessa energia aí. É um desafio para a humanidade. Lembrando que sempre que a gente fala de fissão é diferente de fusão, tanto no meio de liberação de energia quanto em quantidade.
E por isso que é muito mais difícil você ter esse controle de energia por meio da fusão. O desafio aí é o tokamak. Vamos exercitar um pouquinho? Primeira questão diz: a energia lançada no espaço pelo Sol provém de onde? Opção A. Provém das reações nucleares que ocorrem em seu interior por causa das altas pressão e temperatura. B. Ocorre na superfície. Ocorre na fotosfera. D. Ocorre na cromosfera. Ou E. Ocorre no Sol. Então, a primeira opção, a gente já viu, inclusive foi citado como um exemplo de fusão. Provém das reações nucleares que ocorrem em seu interior por causa de alta tanto de temperatura quanto alta de pressão. Vamos exercitar aí a questão 2, diz assim: assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. Parágrafo. O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Durante muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol foi um mistério para a humanidade. Hoje, as modernas teorias da evolução das estrelas nos dizem que a energia irradiada pelo Sol provém de processos que ocorrem em seu interior, envolvendo núcleos de elementos leves. E aí, o que a gente acabou de ver que ocorre por meio da fusão nuclear. Relembrando, o que é a fusão nuclear e o que é a fissão? Nos dois, nós temos elementos instáveis que querem se estabilizar de alguma forma e, para isso, eles vão estar liberando ou partícula ou por meio da liberação de ondas eletromagnéticas. E nos dois, tem liberação de energia e eles tentam se estabilizarem. O que você precisa entender? Na fissão é muito mais fácil manter esse controle da energia, porque é um número menor, digamos assim, e ocorre a liberação. Esse material ele vai se dividindo e a partir dali formando um outro átomo, um outro tipo de átomo, ele vai se desintegrando. E na fusão, o que acontece é que ele vai se fundir, ou seja, você tem alguns materiais que vão se juntar e a partir daí formar um outro materiais. Ambos são de extrema importância. Eu vou pedir que você não esqueça de entrar na plataforma Eduque para ter acesso a outras questões sobre o conteúdo e também outras aulas. E eu te espero aqui na próxima aula.